tá bom? Por que é importante nós falarmos do que vamos falar hoje aqui? Porque na Igreja Presbiteriana... Na Igreja Presbiteriana, nós votamos em pastores, presbíteros e diáconos. Evidente que a gente conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? A gente jejua, a gente ora. O conselho tem o poder de indicar nomes para que a igreja vote em determinados homens. Por enquanto, só homens, irmãos e irmãs. Infelizmente, gostaria muito de ter mulher no conselho e na junta diaconal. Mas, infelizmente, a nossa igreja ainda não está permitindo. E aí, a gente fala assim, Deus vai escolher através de mim. Só que tem algumas coisinhas que a gente tem que observar com relação a esses homens que vão sentar para serem escolhidos, né? E aonde que a gente vai observar as qualificações desses homens? Na Bíblia. Não tem outro lugar, tá? E o que eu vou falar aqui hoje, está baseado no nosso manual presbiteriano, que a Igreja Presbiteriana ela tem um código, uma constituição da igreja, um código de disciplina e os estatutos da igreja. Então, está aqui. Alguma coisa eu tirei desse livrinho também aqui, Presbíteros, de Jeremy Heine. E tudo, tanto aqui quanto aqui, tem uma base, que é a Bíblia. O texto é 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para presbíteros e diáconos. Presbíteros e regentes, vocês vão saber o que é, quem não sabe. E o texto de Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9, para pastores e presbíteros. Tá? Então, está nesses dois textos aí o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, eu dei o título de orientações à igreja. E nós vamos fazer igual a escola dominical, irmãos. Você está com a tua Bíblia aí, não está? Ou está no celular, ou está no papel. Procura esses textos aí, por favor. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito, de 5 a 9, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Vai abrindo aí, quem for achando, vai lendo, por favor, naquela sequência lá. Um acha Timóteo, um acha Tito, e o outro acha Pedro. Quem achou, pode ler. Esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, exacerbando-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Continua. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como os diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eu pedi para ele ir até o 12, ali está até o 8, mas eu pedi para ele ir até o 12, ou melhor, até o 13, porque nós vamos falar dos diáconos também aqui. Nós vamos eleger diáconos, né? Então, por isso que ele foi até o 13. Quem achou Tito 1, de 5 a 9?
Então, lê aí. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si. Apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Está lá. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Quem é o Supremo Pastor, irmãos? Jesus Cristo. Toca aí para mim. Esses textos vão embasar tudo que a gente vai falar aqui hoje. O que faz um presbítero? Copastoreia uma igreja. Na igreja presbiteriana, nós temos 2 tipos de presbíteros. E se você, todos os textos que eu li, exceto a parte que fala sobre diácono, que aí é uma outra palavra para designar os diáconos, mas pastor, presbítero, ancião, bispo, refere-se à mesma função. Pastorear a igreja do Supremo Pastor. A igreja não é minha, não é do pastor João Luiz, a igreja é do Senhor. Então, todos nós, presbíteros, e existem esses 2 tipos de presbítero na igreja presbiteriana, o presbítero docente, que é o pastor, é o ministro da palavra. Está lá um exemplo dele, 2 exemplos, né? O Carlos Felipe fugiu. Leandro e Carlos Felipe. 2 meninos criados nessa igreja, meninos ainda porque, né, são mais jovens do que eu, bem mais novos do que eu, metade da minha idade, menos da metade da minha idade, foram criados aqui com a gente. Né? E um dia, vocacionados pelo Espírito Santo, se apresentaram ao conselho e falaram assim, eu quero ser ministro da palavra. E o conselho avaliou por 1 ano, em seguida mandou para o seminário, fizeram o seminário, 3, 4 anos, e aí volta de lá, vem para cá, para o conselho novamente, o conselho dá uma avaliada, dá uma sabatinada já, e aí, demonstrando pendor mesmo, vocação, o conselho envia para o presbitério, que é o concílio que está acima do conselho da igreja. E o presbitério é que ordena esses meninos, que são membros da igreja local, pastores da igreja, pastores ordenados. Por que é o presbitério que ordena? Porque eles não são membros mais da igreja de Piraquara. Eles são membros, a palavra me fugiu aqui agora. Eles são membros do presbitério e são membros, a palavra está me faltando aqui agora, gente. Ad hoc. São membros ad hoc da igreja. Por quê? Porque eles precisam estar aqui e viver o que a igreja está vivendo. Tá? Então, esses são os presbíteros docentes. A igreja presbiteriana, a Constituição da igreja presbiteriana faz essa distinção.
exerce as suas funções na esfera da doutrina. Tá? Tudo que fala sobre o pastor, presbítero docente, está nos artigos de 30 a 49 da Constituição da Igreja. Tá aqui. Está falando de tudo lá. O outro tipo de presbítero é o presbítero regente. Exerce as suas funções na esfera de governo e da doutrina. Esses presbíteros regentes são quem? Eu, Aguinaldo, Luiz Paulo, Serginho, Gustavo, Mário, somos nós. Existem presbíteros regentes que hoje não estão atuando no conselho. Quer ver, por exemplo? Estava aqui agora, cadê ele? Fugiu. Renan, Abimael, Jeter, Saulo, que está sempre aqui com a gente. Eu estou ficando velho, cara. Eu lembrei do nome aqui e esqueci. Meu Deus do céu. Daniel Ronald. Então, são presbíteros regentes que estão em indisponibilidade. Tá? Eles não estão exercendo a sua função no conselho. Nós, os presbíteros hoje atuando no conselho, somos os presbíteros em disponibilidade. Estamos lá. Fomos eleitos pela igreja, somos regentes. Isso, estamos em disponibilidade porque estamos agindo no conselho hoje. Nós exercemos as nossas funções na esfera do governo e da doutrina. Olha que legal. Não é só o pastor, que aí, irmãos, fica muito fácil falar assim, ó. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui? Porque fica muito fácil falar assim, a responsabilidade da igreja é do pastor. Quando Jesus voltar, vai falar assim, Carlos Felipe, a igreja de Piraquara, mas eu sou responsável pela igreja também. Deus vai cobrar de mim sobre a igreja de Piraquara, vai cobrar do Aguinaldo sobre a igreja de Piraquara. Porque nós somos copastores de Cristo. Nós aqui, o ministro da palavra. Tá? Eu estou falando do presbítero aqui primeiro porque tem essa distinção aí, porque tem algumas funções que são privativas do pastor, o ministro da palavra, né? Outras são privativas do presbítero regente, que ele não é o cara que foi para o seminário, não é o cara que foi ordenado pastor. Tá? Então, existem esses dois tipos de presbítero na igreja presbiteriana. Toca aí, por favor, Maiara. O outro oficial o que faz o diácono, que é o outro oficial que existe na igreja presbiteriana, exerce suas funções na esfera da manutenção do templo e da ajuda aos necessitados. A beneficência. O que é a beneficência? É tratar com bondade, fazer as coisas em prol do outro. Isso aqui é beneficência. Manutenção do templo, seja na esfera, aqui, limpeza, organização e no espiritual também. O diácono ele tem essa função. O diácono ele é o primeiro sujeito a travar contato com quem chega na igreja. Por que o diácono ele tem que ser um homem de Deus também? Tem que ser escolhido pela igreja, mas tem que ter aquelas qualificações lá que Timóteo fala. Porque ele vai chegar aqui, é igual o recruta quando chega no exército. A primeira vez que ele entrou num quartel, talvez a única. Nunca mais ele vai entrar lá, aqueles que chegaram e vão sobrar. Aí chega lá, pega um sargento, cão de guerra, um endemoniado lá. E aí manda o moleque pagar a flexão, manda cortar capim, manda não sei o quê, não sei o quê. O cara vai falar, meu Deus, é isso que é o exército? Nunca mais. É a mesma coisa do diácono nosso aqui. Ele vai ser o cara que vai ter contato com alguém que chega na igreja. Talvez a única e a primeira vez que o sujeito ou a sujeita vem à igreja. E aí você tem um diácono também, cara de cão, que nem lá o sargento. Carrancudo, que não é crente. Porque tu sabe que tem, né, irmão? Tem gente na igreja que diz que é, mas não é. É igual o Denorex, parece que é. Quem mais velho vai entender o que eu estou falando. É aquele shampoo que usava para caspa. Parece que é, mas não é. Assim como presbítero e pastor também. Tem vários por aí que diz que é e não é. Né? Mas a gente precisa ver nesses homens essas qualificações que a gente vai falar. Porque o diácono ele recebe a pessoa lá no portão. Ele recebe a pessoa aqui na porta. Ele tem que ter empatia, ele tem que ter discernimento espiritual, porque quando chega aqui, hoje em dia não tem acontecido isso, mas já aconteceu aqui, o sujeito entrar ali, o pastor estava pregando, era o pastor João Luiz pregando, está ali onde a Didi está ali,
cara foi sentar ali. O cara sentou, ele fez que ia sentar, o demônio derrubou ele ali. Só com a pregação. E aí nós estávamos lá, o Carlinhos estava me lembrando hoje, eu sou da leva, porque eu fui diácono também, né? 2 anos diácono. Fomos eu, Aguinaldo, Carlinhos e o Antônio de Jesus eleitos na mesma época, acho que fomos nós 4. Então nós estávamos ali. O diácono sempre fica ali, sempre fica um diácono ali na porta. E aí, quando você vê alguma coisa desse tipo acontecendo, você sendo diácono, você vai lá e já pega a pessoa, porque é para fazer a arruaça. Você vai levar para um outro ambiente, aí lá a gente orou, e o demônio foi expulso e tal. O cara era homossexual, 15% de recuperação, né? Vontade dele. Nós mandamos lá para o Ebenezer, enfim. Depois ele não ficou mais, foi embora. Mas o diácono tem que ter essa capacidade. E a gente tem que observar os homens que têm essa capacidade para que a gente vote neles. Toca aí, Mayara. Deixa eu só ler uma coisa para vocês. Observe se há homens que possam se comprometer com o exercício dessas funções. Somos nós que vamos votar neles, irmãos. Eu não conheço profundamente o Elton, por exemplo. Não conheço. Conheço ele aqui na igreja, vejo ele tratando a família dele, né? Então, esses são alguns indícios que eu vou votar nele ou não, para exercer essas funções que eu estou falando, presbítero e diácono. Qualificações que exigem do presbítero e do diácono. Pode tocar. Primeira, desejar ser presbítero, né? A Bíblia fala aí, 1 Timóteo 3, versículo 1, diz assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. O presbítero, aqui está falando especificamente do presbítero, ele tem que desejar. A Constituição da Igreja, no artigo 29, eu vou ler aqui, letra por letra, diz assim, ó, nenhum oficial, presbítero ou diácono, pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Toca aí, Mayara. Vontade, desejo, espontaneidade. O cara tem que desejar. Eu vou falar assim, menino, tu vai ser presbítero. Ele fala assim, quero. Fala, não, tu vai ser, cara. Eu estou falando que tu vai ser. Mas ele não quer. Tem que desejar, irmãos. A Bíblia não está falando do diácono ali nesse momento, ela está falando do bispo, do presbítero. Mas o diácono também tem que desejar. E se você está aqui, irmão, na igreja presbiteriana podem ser votados qualquer homem capaz, civilmente capaz, maior de 18 anos, que tenha 6 meses de igreja presbiteriana. 6 meses não, 1 ano, né, tio? 1 ano, ou 6 meses se tiver vindo de outra igreja presbiteriana e tiver sido oficial lá. Então, qualquer um de vocês pode sentar lá para ser votado pela igreja. Mas não pode ser por minha vontade, por minha indicação. Se você não quer, não tem como sentar lá, porque vai dar galho, irmão. Vai dar galho. Você tem que desejar ser. 1 Pedro 5,2, que é o que eu vou falar ali, daquelas palavras que estão em destaque. Eu estou correndo. Está lá, ó. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, são as 2 palavras, pode voltar lá no slide, são as 2 palavras que eu destaquei. Desejo e espontaneamente. Desejo, anelo, dá uma ideia de esforço usando a própria vontade e força. Eu tenho desejo, eu quero, eu vou lá e faço. Espontaneidade, tem que ser voluntário, sem pressão, de boa vontade, de bem com a sua própria consciência. Vem cá, irmão, outra parada. Aqui a gente é bem informal, tá? Você que é casado, você precisa também perguntar se a sua mulher quer. Porque é outro problema que vai acontecer. Você quer, mas a tua família não quer. E aí? Você precisa da tua família. Você que é casado. Você precisa da tua mulher. Você precisa dos teus filhos para estarem junto com você. Então, você quer e consulta a sua família também.
Pode tocar aí, Mayara. Segunda coisa, demonstrar caráter piedoso. O que é ser piedoso? Aquele que usa de misericórdia, que oferece um culto a Deus observando sua santidade. Aquele que trabalha em si mesmo a fim de se tornar santo. Aquele que reflete o próprio caráter de Cristo. Pode tocar. E aí existem algumas palavrinhas-chave no nosso texto aí de 1 Timóteo. Tanto serve para presbítero quanto para diácono, quanto para pastor também, né? O sujeito, para ser piedoso, ele tem que ser irrepreensível. O pastor João Luiz pregou aí uns 4, 5, 6 sermões lá, não lembro, mas foi muita coisa, falando sobre murmuração e ser irrepreensível, né? Lembra, Alexandre, que a gente falou umas 4 semanas? E aí volta a palavra irrepreensível aí. O que é ser irrepreensível? Livre de pecados notórios. Quando se você já está aqui, passou pelo conselho, eu estava lá, uma das coisas que eu falo lá para quem está sendo recebido no conselho, como membro da igreja, é que você vai continuar pecando, assim como os presbíteros e os diáconos. A gente não quer pecar, irmão, mas a gente está no mundo, pode ser que a gente peque. Seja lá um pecado com menor consequência, um pecado com maior consequência, mas a gente vai pecar. Então, o que é ser irrepreensível? Livre de pecados notórios. O que é pecado notório? Acho que foi na célula que falaram, né? Deram até um exemplo. Acho que foi o Alexandre que falou. Foi o Alexandre, alguém falou, ou o Osmar, não lembro. Que ele é da minha célula, tá, irmão? Então, eu estou usando ele como meu auxiliar de instrução, porque ele é da minha célula, né? E eu já sei que eu posso falar dele, ele pode falar de mim, lá na nossa célula, e a gente fala aqui também. A gente dá muito valor, por exemplo, a gente quantifica muito o pecado, por exemplo, um adultério. É um pecado. Como avançar o sinal. É pecado. É pecado. Consequências desse pecado. Para avançar sinal, pode não acontecer nada, nem multado você seja, porque não tem um guarda, você observou, não vem carro nenhum, não bateu, foi embora, não atropelou ninguém, beleza. É pecado, e nesse caso não houve consequência nenhuma. Mas o adultério, normalmente, ele traz uma consequência, e traz uma consequência grande. Tu imagina, por exemplo, um presbítero cometendo adultério. Um presbítero que atua na igreja, no conselho, comete um adultério, e a igreja, passa para a igreja fica sabendo disso. Imagina isso, irmão. Porque tem gente, não era para ser assim, mas tem gente que está na igreja e fica observando o homem. Eu estou aqui por causa do pastor. Tá? Nós estamos errados, pensamos assim. Nós estamos aqui por causa de Deus. E Deus não tem nada a ver com o adultério que eu ou ele cometa. Nós vamos prestar contas a Deus por isso. Vamos prestar conta também pelas consequências que a gente gerou dentro da igreja dele. Então, um homem irrepreensível para o exercício do diaconato ou do presbiterato tem que ser irrepreensível, livre de pecados notórios. É semelhante a ser respeitável, como diz lá em 1 Timóteo 2:8. Fala tanto para presbítero no versículo 2, quanto para diácono no versículo 8. Tem que ser respeitável, tem que ser justo e piedoso, como está escrito lá em Tito, capítulo 1, versículo 8. Ser irrepreensível significa que os oficiais devem ser o tipo de homem sobre o qual não há nenhuma suspeita de conduta errada ou imoralidade. Eu não posso votar num cara, por exemplo, que eu falo assim, eu já vi esse cara fazendo uma besteirinha. Você quer ver uma coisa? Eu moro aqui, né? Vocês sabem, eu moro aqui atrás, no condomínio aqui. E eu ando por aqui tudo, a pé, eu gosto muito de andar a pé. Hoje em dia menos, mas gosto de andar a pé. Né, irmã? Estou ficando velho. Aí eu estava vindo para a igreja, nós tínhamos aqui a festa missionária, que ela durava praticamente o dia todo, né, tio? E aí, naquele ano, eu resolvi, eu era mais novo, né, estava com o vigor da força, eu falei, vamos lavar carro, 5 pila. Nós lavamos carro para caramba, eu fiquei descadeirado no dia seguinte. E aí faltou material, eu fui pela Piraquara aqui para comprar material no mercado, eu estava passando lá em frente ao meu condomínio, tem um ponto de ônibus, e eu estou vendo um sujeito que estava frequentando a nossa igreja. Rapaz, o cara estava dando uma sacada num sujeito que estava no ônibus. Sabe aquele cara que ele estava fazendo o contrário. O homem normalmente olha para a mulher, né?
ele estava olhando para o outro homem, sabe, aquele olhar assim de, eu quero. Eu falei, ih, cara, o cara... Aí esse sujeito senta aqui para ser eleito presbítero, eu vou votar nele? Eu vi. E você, irmão, irmã, você vê as pessoas aqui na igreja, você sabe quem, né, mais ou menos o procedimento das pessoas. Você está vendo o que está acontecendo. A gente não pode ter um sujeito que é reprovável, notoriamente reprovável. Infelizmente, não. E assim, irmão, isso eu estou falando para quem vai votar. Se você tem a intenção de sentar lá, você que é homem, vai sentar para ser votado, você também tem que pensar nisso. Opa, tem que ter esse ponto crítico em você. Eu não posso, eu não tenho ainda condições de estar lá. Então, nem senta lá para ser votado. Tá? Eu não sei da vida de ninguém aqui, né? Quer dizer, sei de algumas coisas que a gente sabe lá no conselho, mas de quem está aqui, por exemplo, não tem nada que reprove, né? Poderia votar em qualquer um de vocês, homens, aqui hoje. As pessoas ficariam chocadas ao ouvir que esse tipo de homem foi acusado de tais atos, né? Por exemplo, vai falar vamos usar o exemplo do pastor João Luiz. Pô, eu considero um homem de Deus, né? Ele é um homem, tem as suas falhas como homem, mas ele é um homem de Deus. Se alguém chegar e falar para mim assim, cara, o João Luiz estava atracado com um traveco ali, ali na Praça do Canhão, eu vou falar, rapaz, tu cala sua boca. Eu vou partir para cima do sujeito que falar isso, porque eu não vou aceitar. É isso aí. É o homem irrepreensível. Né? O cara inventou uma história e eu, automaticamente, porque eu sei de quem ele está falando, sei do caráter, né? E vou contra. Não, é isso que ele está dizendo ali. Pode tocar, Maiara. Homens irrepreensíveis alimentam a confiança da congregação em seus líderes. Além disso, salvaguardam testemunho da igreja para a comunidade. São sujeitos respeitáveis, como está lá em 1 Timóteo 3,7. Pode passar. Outra característica do piedoso. Tá? A gente ainda está no piedoso, ele tem que ser um homem piedoso. Primeira coisa, irrepreensível. Segunda coisa, ele tem que ser equilibrado. Domínio próprio. Aí a Bíblia vem dizendo lá, ó, Paulo chama a atenção daqueles que querem exercer o presbiterato e o diaconato sobre o aspecto de não serem inclinados, dados ao vinho. Paulo só fala de vinho, mas isso que eu estou falando aqui, eu falei porque o conselho, pela Constituição, ele pode indicar homens, né, para que a igreja vote. Então, o conselho indicou 4 homens, e nós falamos, eu falei com eles 3 domingos atrás, e o pastor João Luiz está falando com eles hoje lá. E eu falei, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu falei para eles também. Paulo chama atenção para o vinho, né? Na Bíblia ele está chamando atenção para o vinho, mas eu abri um leque aí. Toda essa lista do vinho que Paulo está falando, eu jogo todo e qualquer vício, seja ele qual for. O que é vício para mim, irmão? O murmurador é vício. Ele se acostumou a murmurar, a falar mal, a ser maldizente. Ele se acostumou. Aquilo virou um vício para ele. Fofoqueiro é vício também. O cara que vive fazendo contenda com os outros. A pior coisa que tem é você chegar num ambiente e tá aquele ambiente pesado de todo mundo brigando, ninguém gosta de ninguém, um não fala com o outro, um fala mal do outro. É o pior ambiente a gente frequentar. Cara viciado em jogatina, cara viciado em pornografia, cara viciado em drogas lícitas ou ilícitas, cara viciado em dinheiro. A Bíblia fala do dinheiro lá, ganancioso está relacionado com dinheiro, avarento é relacionado com dinheiro. Cara que é viciado em ficar irado. Você quer ver, irmão? Tem umas fotos, estava até passando ali, a irmã estava com uma foto antiga ali. Antigamente, você olhava, você vê uma foto antiga de presbítero aqui, o cara estava com óculos escuro, Miriam, de terno, aquela gravata fininha que o Carlos Felipe gosta de usar, com uma cara de mal. Eu falo assim, cara, por que está com essa cara de mal? Por qual razão? Os problemas da igreja estão me afetando, meu irmão, então sai fora, porque os problemas, você foi eleito para resolver, para ajudar a resolver os problemas da igreja. Se os problemas da igreja estão te afetando para você ficar de cara feia para os outros,
sai fora, nem entra. Porque o que mais tem é problema. Aqui não é céu, aqui é igreja. Olha eu aqui. Estou aqui. Um cara que, pô, se der mole, quer brigar com os outros. Se não se controlar, quer brigar com os outros. Se não se controlar, acorda de manhã, não fala com ninguém nem de casa. Sou eu. Sou eu. A começar em mim, o problema está em mim. Então, aqui tem muito problema, não é céu. Então, se eu sou presbítero ou diácono, eu fico de cara feia porque eu estou com problema na igreja, a igreja está com problema, eu estou sabendo dos problemas da igreja, ou então eu sei de um problema de um irmão, eu não vou dar exemplo aqui, né, mas sei do problema do irmão. O irmão está, desculpa o termo, mijando fora do pinico. E aí eu vou ficar de cara feia para o irmão. Eu tenho que ajudar esse irmão. Eu não posso jogar ele, estou falando irmão, homem e mulher, na lata do lixo, porque Deus não joga, irmãos. Então, eu tenho que ter essa capacidade. Só para falar uma coisa aqui, eu estou chamando o Aguinaldo de titio. Né? Aguinaldo não é meu tio. Eu tenho parente na igreja, mas o Aguinaldo não. O Aguinaldo é Almeida, eu sou Araújo. Aí, ó. Mas eu chamo ele de titio porque o Aguinaldo sempre foi desse de gostar de criança. Você vê que ele está sempre com a neném no colo ali, né? Hoje ainda, né? Os meus filhos foram criados aqui. O Aguinaldo, o João Vitor, que é o mais novo, tem 24 anos, fez 24 anos, chamava o Aguinaldo de titio. A gente continua chamando o Aguinaldo de titio. Tá? Outras pessoas já te chamam de titio também, né? Assim, outra coisa, irmão. Eu sei que no culto, né, por exemplo, quando eu chamo esses meninos aqui de feio, brinco com eles, aí alguém, porque eu tenho um agente secreto sentado aí. Aí os caras falam assim para mim, aí, estavam bem falando de você lá, porque tu estava falando, Carlos Felipe. Meu irmão, não se mete na minha intimidade com ele, não, irmão. É igual que com o titio, não se mete nessa intimidade, não. E a intimidade ficou tão grande que até outras pessoas que nem sabem por que chama de titio, mas chamam ele de titio. Né? Porque eu comecei a chamar lá no conselho e falava, titio. Aí todo mundo está chamando. É a mesma coisa que do Nídio, Carlos Felipe, Leandro. Aí os caras ficam enchendo a paciência. Não é bem por aí, né, irmãos? Mas a gente sabe o momento, né? Por exemplo, estou numa reunião do presbitério. Estamos lá, presbíteros de outra igreja, pastores de outra igreja. Eu não vou chamar ele de feio lá, não vou falar, ô Carlos Felipe, pastor Carlos Felipe. A gente tem que saber o lugar onde a gente está. Né? Ele vai lá na minha casa, eu não vou botar camisa social e calça social para recebê-lo lá em casa. Né? Se der mole, vai lavar a louça. Toca aí, Maiara, por favor. Terceira coisa que o presbítero tem que ter, o presbítero diácono tem que ter para ser piedoso, ele tem que ser amável. As pessoas estão muito machucadas e elas ficarão impressionadas positivamente no momento em que sejam tratadas com gentileza por um líder da igreja. Ter autoridade, para você que vai sentar ali para ser votado, ter autoridade não significa ser rude ou áspero, que eu falei aqui dos caras de óculos escuros e de cara feia. Ser gentil, amável, não te tornará fraco ou covarde. Tá? O presbítero e o diácono não pode ser dado à violência, mas amável, inimigo de discórdias. Não pode ser arrogante, nem inclinado a brigas. Tá? Tem que ser amável, irmãos. Se você já está vendo que o cara trata mal, você quer ver um lugar onde você vai ver essa amabilidade dele aí? Dá uma olhadinha como é que ele trata a mulher dele quando ele entra aqui na igreja. Assim, é um indício. O cara trata a mulher mal, a mulher fala com ele alguma coisa ali durante o culto, aí ele fala assim, cala a boca, mulher. No culto. Já é um indício, irmão. Se ele trata mal a mulher dele, imagina você que não é nada dele, é membro da igreja. Nós não somos nada um do outro, somos irmãos em Cristo. Né? Mas a minha mulher, por exemplo, que eu também faço para ela, mas ela faz mais para mim, ela faz a comida, a gente tem os nossos momentos de intimidade, ela cuida dos nossos filhos, cuidou e cuida dos nossos filhos. Pô, eu trato ela mal, imagina você que não faz minha comida, não tem nada a ver comigo, não tem filho comigo, imagina. Então, é um indício para a gente ver, tem que ser amável. Toca aí, Maiara.
Quarta coisa que o piedoso precisa ter, não pode ser ganancioso. E o que isso tem a ver? Por exemplo, o diácono ele pode ser chamado, numa reunião administrativa, a opinar sobre determinada coisa na reunião do conselho. Tudo que diz respeito à administração da igreja. Administração normalmente financeira da igreja, né? A gente chama a junta diaconal para estar com a gente, para opinar sobre algum motivo. Mas, normalmente, os presbíteros e os pastores reunidos em conselho, mensalmente, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, no máximo, nós vamos decidir algumas coisas a respeito da vida da igreja. E isso, irmão, eu digo para você que, não sei se o titio tem um percentual maior ou menor, mas eu acho que 80% dos assuntos que a gente trata no conselho tem a ver com dinheiro. Isso, titio? 80%. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Tem a ver com dinheiro. Aí, para você que vai sentar para ser votado, pensa no seguinte. O teu voto não tem peso 2 no conselho. O voto do pastor não tem peso 2. Nós somos todos, no conselho, todos iguais. O meu voto é igual ao do pastor Carlos Felipe, que é igual ao do Aguinaldo, que é igual ao do pastor Vinícius. O único voto que pode fazer diferença é o voto de Minerva, né, que normalmente nós somos 6 presbíteros, né, 2 pastores auxiliares com voto, então dá um número ímpar, ou número par. Então, às vezes, há necessidade de um voto de Minerva, que é o presidente, que é o pastor João Luiz, presidente do conselho, que dá. Normalmente, o pastor presidente não vota. Normalmente. Né? Só quando há caso de empate. Então, eu chego lá no conselho e falo assim, eu vou sentar aqui para ser eleito, eu falo assim, eu vou para lá porque eu vou botar para quebrar naquele conselho. Agora eles vão ter que dar dinheiro para a juventude. Agora eles vão ter que dar dinheiro para a SAF. Né? Aí senta lá com esse objetivo. Está errado, irmão. Não é esse o objetivo. Eu não posso ser... O trabalho do presbítero, principalmente, a função do presbítero, principalmente, ele tem que cuidar da igreja. Ele não tem que cuidar do ministério XYZ. Agora a gente tem necessidade de cuidar, de dar uma atenção maior à juventude. Vamos ajudar a juventude. A gente tem uma necessidade maior de ajudar as crianças. Vamos ajudar o ministério das crianças. A gente está precisando ajudar as mulheres, trabalho das mulheres. Vamos ajudar. Mas eu não vou para lá, não, só vou votar quando tiver coisa de mulher lá. É porque minha mulher falou para mim, tu é presbítero, tu vai votar para as mulheres lá, cara. Quem manda na minha casa é minha mulher e está mandando aqui no conselho também. Não pode ser assim, irmãos. Isso tem a ver com ganância. Tá? Um exemplo. As células se reúnem e decidem, nós vamos votar... Qual é o teu nome? Lucas. Lucas, filho do Anderson. Sei o nome do teu pai, mas não sei o teu nome. Lucas, vamos votar no Lucas. Lucas é da célula. Qual a célula? Yeshua. É da célula Yeshua. Todos os adolescentes que são membros comungantes podem votar. Não, vamos combinar o voto, então vamos votar no Lucas, porque ele vai pegar dinheiro para o Ministério da Juventude, dos adolescentes. Está errado. Isso é ganância. A motivação está errada. E outra, chegou no conselho, aí está lá o Lucas, que é um voto só. Aí, é tudo para a juventude. Aí vem o titio, meu irmão, preste atenção. A cesta básica aqui que a gente dá, 30, 50, 20 cestas básicas, a gente tem que comprar. Se der dinheiro para a juventude, vai faltar para cá. Aqui, irmão, tem o trabalho das mulheres aqui, elas querem trazer uma irmã lá de não sei aonde para falar aqui para elas, ó, a gente vai ter que dar uma oferta aqui para essa irmã. Aí ele vai começar a murchar. Ou então, ele vai falar assim, ó, eu preciso que vocês deem 5 mil reais aí para a juventude. Eu quero que vocês deem. E os outros presbíteros não vão votar a favor. Vai ficar só ele votando a favor da juventude, do dinheiro para a juventude, e os outros 5 não.
os outros 7 não. Pronto, acabou, voto vencido. Qual é a decisão do conselho? Nós não vamos ajudar a juventude. Adiantou fazer aquele combinação de voto lá? E assim, irmãos, vou falar para vocês aqui com toda sinceridade, nós já passamos por isso. É uma pedra no sapato um sujeito que age dessa maneira, por partidarismo. Usa a ganância. Mesma coisa é o cara que tem um dízimo muito bom, ele ganha um salário muito bom, e ele é crente, ele devolve o dízimo de 10% do salário dele, o dízimo dele é muito bom. Só que o dízimo dele não toca a igreja toda, mas ele acha que o dízimo dele, se ele não der, a igreja está lascada. Vamos deixar de fazer alguma coisa, mas não está lascada não, né? Porque a igreja é do Senhor. O pastor está roubando a minha fala aqui, ó. Ele falou que a igreja tem dono. A igreja é do Senhor. Vou te contar uma historinha aqui, isso aqui já adiantando, que a gente vai comemorar agora os 25 anos de pastorado do pastor João Luiz aqui em Piraquara. Agora, em janeiro, faz 25 anos que ele está com a gente aqui. E quando o João Luiz chegou aqui, desculpa chamar ele de João Luiz, porque ele é meu amigo, irmão. Você não sabe, ele é meu amigo. De vez em quando vai lá em casa tomar café. Ainda não lavou a louça, não, mas próxima vez eu vou botar para lavar. E é uma característica dele, ele próprio fala isso, que ele não tem, ele não tem presbítero, ele tem amigo, né, Agnaldo? Fala sempre isso. E, realmente, ele nos considera seus amigos e nós consideramos ele nosso amigo também. Quando o pastor João Luiz chegou aqui, essa igreja estava à bancarrota. Nós não estávamos nem comendo capim seco, a gente estava comendo, era abrir a boca e entrava ar, né? A palavra era ruim, quem estava aqui estava fazendo besteira, enfim. Eu quero chamar a tua atenção, não para quem estava aqui, mas para a igreja do Senhor. E Deus estava vendo a igreja sofrendo. Deus estava vendo essa igreja, o potencial que ela tem, está comprovado o potencial dessa igreja, e Deus providenciou um pastor para vir para cá. Meu irmão, eu vou te falar, e aí eu estou falando isso porque nós vamos pedir para dar testemunho desses 25 anos de pastorado do pastor João Luiz aqui, você dá testemunho do que aconteceu na sua vida, que Deus fez na sua vida através do pastorado dele, né? Mas uma coisa que, quando ele chegou aqui, eu tinha sido nomeado superintendente, ainda tinha escola dominical, superintendente da escola dominical. Eu não era nem diácono ainda. E aí eu fui cheio de... Aí ele foi eleito pela igreja, aí marcou uma reunião com a liderança para desenvolver como é que ia desenvolver o trabalho no ano de 2000. E eu fui com uma planilha desse tamanho, cheio de ideias. Cada ideia, eu era o Beto Carreiro Word. Tinha ideias mirabolantes. E fui para a reunião. A reunião foi aqui embaixo. E aí está lá, o pastor João Luiz, ele era magrinho, né? Não sei se vocês não pegaram ele magrinho, mas nós pegamos, nós mais velhos de igreja. João Luiz era bem magrinho mesmo. Eu também, irmãos, a minha barriga, né, cresceu um pouco. A gente era bem magrinho, ele era muito magrinho mesmo. Aí, tudo que eu falava, ele falava assim, não, irmão, não faz assim não vai dar muito certo. Aí daqui a pouco eu vinha com outra ideia, ele, não, irmão, eu sei que eu vi uns 7, 8 nãos do pastor João Luiz. Primeiro contato com o pastor que estava vindo para pastorear a igreja, e eu vou te falar, o outro pastor, a gente tinha um relacionamento, eu tinha um relacionamento com ele, gostava dele, né? E aí vem o outro, que eu não conhecia, me dando todos os nãos que ele podia dar. Eu falei, cara, que cara ceboso. Aí cheguei em casa, isso foi à noite a reunião, né? Cheguei em casa ali por volta de 10 da noite, 11 horas, aí a Cristiane estava em casa, não tinha vindo na reunião, porque ela não tinha sido designada para nada. Aí ela perguntou, e aí, gostou do pastor? Aí eu falei, fui muito com a cara daquele magrelo, não. Mas Deus faz isso para a gente queimar a nossa língua, né? Porque ele é um excelente pastor, se tornou meu amigo ao longo dos anos, né? E assim, irmãos, eu não vejo, exceto os meninos que estão com a gente aqui, eu não vejo no presbitério outro pastor para pastorear essa igreja, não. Sinceramente, não vejo.
exceto os meninos que estão com a gente aqui. Esses meninos feios aqui. Carlos Felipe, Leandro e o Nídio. Os outros eu não vejo pastoreando essa igreja aqui, não. Não vejo. E Deus providenciou. Então, Deus é o dono dessa igreja. E assim, tudo que ele me falou de não, mas ele falou para mim assim, ele falou os nãos e falou assim, irmão, vai lá na igreja X, procura fulano de tal, porque lá a escola dominical está funcionando. E foi o que nós implementamos aqui. Funcionou muito bem por muitos anos, graças a Deus, né? Então, o homem veio com a visão de Deus. Ele não veio com a visão dele, nem com a minha, porque o que estava escrito no papel era ideia, não era nem ideia minha, era ideia do outro pastor, que foi me dando as dicas, eu fui escrevendo. E eu recebi aqueles nãos todos. Graças a Deus que recebi aqueles nãos todos. Então, a igreja é do Senhor. Bom, vamos tocar isso aí. O cara não pode ser ganancioso, né? Tem que ser piedoso, então essas 4... Pode tocar, Maera. Terceira coisa, ser capaz de ensinar a Bíblia. Apto para ensinar, está escrito em 1 Timóteo 3,2. Ensinar a Bíblia é crucial para o trabalho pastoral do presbítero e primordial para que quem chegue à igreja veja na vida do diácono. Por que eu tenho que ser capaz de ensinar a Bíblia? Vem cá, vou pedir para... Deixa eu ver aqui. Qual é a tua área de atuação profissional? TI. Eu vou pedir para o Vinícius dar uma aula de português, de língua portuguesa, Miriam. Variações linguísticas. Diatópica, diastrática e... Eu esqueci também. São... Quer dizer, ele não tem intimidade com a língua. Ele sabe falar o português, ele sabe escrever, ele escreve certinho, fala certinho, mas os pormenores ele não sabe. O que é diastrática, diatópica, acho que é diatônica, não sei, acho que é. São 3 coisas. Você falar a linguagem correta para o público onde você está inserido. Ele não sabe disso, ele é de TI, tecnologia da informação. Assim como eu vou pegar, por exemplo, o pastor João Luiz, que é mestre em teologia, fala, João Luiz, monta um computador para mim aqui com acesso à rede. Irmão, ele vai se embananar todo. Por quê? Porque ele não tem intimidade. É a mesma coisa, o presbítero e o diácono, eles precisam ter intimidade com a palavra. Não significa dizer que o presbítero e o diácono têm que ir para o seminário, fazer o seminário para aprender teologia. Não. Não tem que pregar aqui um sermão expositivo com 3 tópicos, falando do grego, do hebraico, dos seus significados, do radical. Não é isso. Ele tem que conhecer a Bíblia. Ele tem que, primeiro que tudo, pregar a palavra com a sua própria vida, com o seu procedimento. Mesmo sem abrir a boca. Que o diácono faz isso, ele sem abrir a boca, ele prega a palavra. Ele precisa conhecer a palavra, ser capaz de ensinar a Bíblia. Tanto falando, quanto vivendo a palavra. Então, precisa ter intimidade com a palavra, tanto o presbítero quanto o diácono. O pastor nem se fala, né, irmão? O pastor não tem intimidade com a palavra, acabou a razão da existência do pastor, né? Ele não fala do pastor aqui por isso. Vê que eu botei uma palavra ali, ó. Ensinar a Bíblia é crucial para o trabalho pastoral do presbítero, porque ele pastoreia a igreja do Senhor, ele ajuda a pastorear a igreja do Senhor, ele apacenta, ele cuida, ele tem que fazer isso. Pode tocar, Maiara. Não sei se é Maiara ou se é o Nídio. Ponto também primordial, liderar bem sua família. Por quê, irmão? A família é o laboratório. Se eu não administro bem a minha casa, como é que eu vou administrar a casa do Senhor? Aí, você que vai sentar para ser votado e você que vai votar, a palavra diz isso aí, tanto para diácono, quanto para pastor, quanto para presbítero, marido de uma só mulher. Cara, é inconcebível, né? Naquela época de Paulo lá, até tinha, né? Com cacófato aqui, né? Até tinha. Desculpa. Sabe o que é cacófato? Então, ele é de TI, tá certo. Cacófato é quando você une 2 palavras e dá um outro sentido. Até tinha, tetinha. Diabão, diabão, diabão.
É isso, cacófita é isso. Mas nos nossos dias, não há como você pensar, pô, o cara tem 2 mulheres. E hoje em dia aí tem até homem que tem homem também, né? É inadmissível. Então, é marido de uma só mulher. E aí, irmão, se você vai sentar lá, pensa se você está enquadrado aí. Você é marido de uma só mulher? É. Você está dando o que essa mulher precisa? Fisicamente falando, emocionalmente falando? É uma coisa para você pensar. Um ponto fortíssimo, você é um pai eficiente? Irmão, você que vai votar, olha para quem você vai votar. Ele cuida bem dos filhos dele, trata bem, principalmente os que estão ainda sob o controle dele. Porque assim, eu vou falar para você, eu tenho os filhos, 2 filhos foram criados na igreja, um de 30, uma de 30 e um de 24, que não estão aqui hoje, mas eu não posso, a única coisa que eu posso fazer hoje é orar por eles. E eu estou descascando eles na oração, mas eu não posso fazer mais nada. Agora, os meus filhos, enquanto eles estavam sob o meu domínio, era aqui comigo. E eu vou te falar uma coisa, irmão, e eu creio nisso piamente porque eu sou fruto disso. Meu pai é da igreja Assembleia de Deus desde que eu me entendo por gente. Só que meu pai vivia nas congregações da Assembleia de Deus. Meu irmão, era lá em Belfor Roxo. Era ruim. Trabalho de criança aqui é uma excelente, uma beleza. Trabalho lá na Assembleia de Deus, não estou criticando, me desculpem se você está achando que eu estou criticando. Era o que as irmãs sabiam fazer. Mas, para mim, enquanto criança, era ruim. Eu não gostava. Mas eu ia. Fui indo. Até um dia que eu falei, não vou mais. A minha mãe também não ajudava muito nesse sentido, né? Ela também não era de estar muito na igreja, estar envolvida. E aí acaba que você vai ficando também. Aí eu fiquei um tempo, na adolescência, não indo à igreja. Mas tudo o que eu recebi na infância, o meu pai era aquele cara que ele não fazia culto doméstico, ele abria o Salmo 91 de noite, antes da gente dormir, e lia o Salmo 91 e orava. Tudo ficou gravado na minha mente, tudo. E aí, um determinado dia, eu estava na igreja deles lá, aí na matriz, porque aí na matriz tinha não era ministério de louvor, era conjunto instrumental, bateria, guitarra, e aí tu, 16, 17 anos, tu fica maluco com aquilo, né? E aí o pastor pregou sobre o inferno. E eu sei que o Espírito Santo me tocou, eu estava chorando, eu sei que eu saí de onde eu estava lá na frente, entregando a minha vida a Cristo. Mas tudo aquilo que o meu pai, que aquelas irmãs ensinaram, ficaram no meu coração. Então, não deixe de trazer os seus filhos para a igreja sob a palavra de Cristo. Porque pode ser que daqui a um tempo eles não estejam mais aqui. Mas aí é eles com Deus. Eles aprenderam, eles sabem do que você fez por eles e que Deus pode fazer por eles. Então, a nossa família, ela é um laboratório para a gente ver. Então, se você observar, o cara não trata bem a mulher, os filhos dele, ele trata mal, não traz sob o governo dele, não dá para votar nesse cara. E nem dá para sentar lá, tá, irmão? 5º e último, eu acho. Ser um crente experimentado. Toca aí. Presbíteros e diáconos lidarão, cada um na sua esfera de atribuição, com assuntos dos quais sua maturidade espiritual precisará ser empregada. A gente vai saber de coisas, vai lidar com coisas que a gente precisa ser maduro na fé. Não é ser velho de idade. Não é. Teve uma época que eu era o mais novo do conselho. Eu tinha, acho que, 32 anos, se não me falha a memória. Eu era o mais novo, o mais velho que eu. O outro, que era mais velho, era o Rivaldo, que tinha 34, eu acho. Mas isso não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade na fé, ser experimentado na fé. Porque você vai saber de coisas, você vai tomar contato com coisas que podem abalar a tua fé. A Bíblia fala em recém-convertido, neófito. Não pode, porque o cara vai saber, vai ter que decidir coisas que a fé dele não está madura o suficiente para ele decidir, tanto o presbítero quanto o diácono. Eu acho que acabou, Mayara. Pergunte a você mesmo,
Você que vai sentar lá para ser eleito, eu me enquadro nessas atribuições? É uma resposta para você, não precisa responder para mim. E você, irmão, que vai votar, quem eu pensei em votar, se enquadra nessas atribuições? Dá para votar nessa pessoa, nesse homem? Ele se enquadra nisso que está escrito aí na Bíblia? Porque tudo que foi dito aqui é Bíblia. 1 Timóteo 3, de 1 ao 13, né? Presbíteros e diáconos. Está enquadrado ali? Ok, vamos votar nele. Deixa eu só te falar uma coisa que eu esqueci de ler aqui. Quando, falando ainda sobre ser piedoso, quando os líderes religiosos acusaram Jesus de parceria com o diabo, as acusações não se sustentaram porque ele era irrepreensível. Quando Pedro lhe ofereceu a oportunidade de evitar os captores ao brandir a espada, ele manteve o domínio próprio, determinado a cumprir o que ele e o Pai haviam planejado a respeito da cruz. Quando lidava com fracos, doentes e feridos, Jesus era gentil. Quando o diabo lhe ofereceu todos os reinos do mundo, ele não foi ganancioso. Jesus é o padrão para os homens que serão eleitos, para os homens que você pode escolher. Jesus é o padrão. Esse cara tem a ver com Jesus? É nele que eu posso votar. Esse cara não tem nada de Jesus Cristo nele. O cara está aqui na igreja só fazendo, ocupando espaço e trazendo problema. Não vote nele. São 5 anos, irmãos, que a gente vai ter que ou trabalhar com um determinado sujeito ou ter de aturar esse determinado sujeito. E aí, com relação aos presbíteros, eu estou terminando aqui, com relação aos presbíteros, o presbítero, ele é oficial da igreja, mas que trabalha fora da igreja também. Porque vocês vão ver que nós vamos ter uma reunião do presbitério, que são a reunião de várias igrejas da localidade, né? Então, a gente vota, nós aqui do conselho, nós mandamos um representante para lá. A reunião vai ser aqui nessa igreja. E lá, o cara pode ser escolhido para representar o presbitério no sínodo e o sínodo no Supremo Concílio. O presbítero, ele não tem vontade própria, ele representa a vontade da igreja. E para fora da igreja, ele representa a vontade do conselho, que foi eleito pela igreja. Então, a gente tem que ter cuidado ao votar nos homens, tanto para presbítero quanto para diácono, por conta disso. E aí você pega um diácono, por exemplo, você vota num diácono por 5 anos. O sujeito, na metade do primeiro ano, ele já não aguenta mais ser diácono. Olha o problema. Você vai ter um camarada ocupando um espaço que poderia estar sendo ocupado por outro, que estaria desenvolvendo um trabalho excelente, mas aquele ali está empurrando com a barriga. Eu sei, irmãos, que não é fácil, a gente não conhece as pessoas a fundo, mas as pessoas dão indício, as pessoas dão dicas de quem elas são, de como elas procedem. No dia a dia delas aí a gente vê. Eu tenho assim uma aversão a uma coisa, a várias coisas, mas uma em especial, a tal da fofoca. Eu detesto a fofoca e o fofoqueiro. Eu detesto. Se eu sei que o cara é fofoqueiro, eu trato ele mal, porque eu não gosto. Não sou melhor do que você. Não sou melhor do que você. Tem coisas que eu faço que são reprováveis, que eu penso que são reprováveis. O Alexandre sabe de uma delas, né? Dirigir no trânsito do Rio de Janeiro. Meu irmão, é uma prova de fogo. Principalmente agora com os motoquinhas, né? Aí eu agora, quando eles passam por mim, eu falo assim, salvei um, Senhor. Que os caras entram na frente do teu carro, parece que quer que passe em cima deles, né? E você tem que frear, tem que jogar para um lado, jogar para o outro, para não machucar. Mais uma coisa que, graças a Deus, não é porque sou eu, mas é graças a Deus, porque se eu deixar também, eu vou fazer fofoca, eu vou falar da sua vida também.
mas que eu não sou é fofoqueiro. Irmãos, eu detesto isso. Isso é uma coisa que hoje em dia está comum nas igrejas, nos relacionamentos. A pessoa está contigo aqui, aí ela sai dali. Tu viu o vestido da Noemi? Que brega. Mais na frente da Noemi, ela ficou assim, Noemi, você está tão bonita, está tão bem vestida. Falsa, safada. Não é? Ai, Miriam, você está tão bem com esse teu cabelinho branco. Eu acho bonito, Miriam, eu acho. Mas por trás da Miriam, ela fala assim, pô, não podia passar uma tinta naquele cabelo? Parece uma velha. Safada. Estou falando das mulheres aqui, mas tem safado também que fala dos outros. Ih, meu irmão, ele tem muito hormônio, tem pouco hormônio masculino, esse cara. Ficar fazendo fofoca, está amarrado. Então, eu detesto fofoca. Irmãos, preste atenção nessas pessoas, principalmente o fofoqueiro. O fofoqueiro, ele dá indício fácil, porque ele quer falar, ele tem necessidade de falar. O fofoqueiro raiz, ele vai falar até para a parede, mas ele vai falar de alguém. Então, preste atenção, você vai observar quem é. E outra, faça um propósito com Deus no domingo que vem, por exemplo, ou durante a semana, se você não puder no domingo, de colocar nas mãos de Deus esses homens que se sentarão separados para você votar. O conselho indicou 4 homens para o exercício do presbiterato, que são o Osmar, o Rogério, o Cristiano e o Vitor. Né? A gente olhou, Rogério da Kelly, grandão, careca grandão. São homens que a gente observou a conduta deles, o conselho observou, né? Mas isso não vai impedir de outros homens sentarem lá, porque é livre, homens civilmente capazes, maior de 18 anos, com 1 ano de igreja, pode sentar para ser votado. Né? Mas a gente está observando, a gente vê quem é quem, mais ou menos, a gente sabe da vida, já andou junto, já caminhou 1 milha, 2, 3, e aí a gente tem condições de indicar. Só um, hein? Uma vez, esses homens sendo eleitos, vocês conversam com eles sobre essa situação? Uma vez esses homens sendo eleitos, tanto presbíteros quanto diáconos, eles são orientados a respeito de toda essa abordagem que você fez sobre como eles devem ser? Até essa eleição, não fazia isso formalmente. Nessa eleição, nós fizemos. Porque isso já está na cabeça do pastor João Luiz há fazer muitos anos. Mas não tinha tempo, não tinha jeito, mas dessa vez foi. Só que o que acontece? Quando o cara é eleito, tanto presbítero quanto diácono, a gente faz uma reunião, né? A igreja elegeu, nós fazemos uma ata e, foi eleito. Aí, primeira reunião do conselho, os presbíteros e os pastores, a gente reúne como conselho e a gente convoca o sujeito, seja presbítero ou diácono, ele vai ao conselho e lá no conselho a gente faz uma sabatina e a gente bate esses pontos aí com eles. Tá? Só que, nesse momento, a gente até poderia, o conselho pode, né, foi avaliar o Tiago, por exemplo, o Tiago deu indícios de que está dando problema em alguma área ali, vai dar problema em alguma área. O conselho poderia tirar o Tiago. Não, nós não vamos ordenar, porque quem ordena, quem elege é a igreja, mas quem ordena presbítero, diácono e pastor é o conselho e o presbitério. Então, o conselho pode falar, não, nós não vamos ordenar o Tiago, porque ele não tem condições, tá, Tiago? Desculpa te usar como exemplo. Mas o que acontece? Fica muito ruim para o conselho fazer isso. Embora ele possa, na maioria das vezes não faz. Mas o que a gente tem feito até aqui, até a última eleição? Quem foi o último eleito? Tu é novinho, tem que saber, eu sou velho. Eu não lembro quem foi o último eleito, não. Eu acho que foi o Mário. Eleito foi o Mário. Acho que foi o Mário. Então, a gente chama o Mário
e bate esses pontos todos com o Mário. Mas bate pesado, não bate assim como a gente está falando aqui, não. Igual eu falei para os candidatos lá. Eu falei coisas que aqui não dá para falar. Né? Lá eu falei. Não sei se eles comentaram em casa, mas eu falei. Não, então esses 4 estão lá, está passando por isso que a Miriam falou agora. Mas até hoje a gente fazia assim, chamava o cara no conselho e batia nele. Chamava também a Dona Maria. Porque, irmão, falar para você, uma fofoca. Quer saber da minha vida? Fala com a minha mulher. Fala com a minha mulher. Ela vai falar de mim, bem ou mal, mas vai falar. Né? A minha mulher fala assim, não, o Ronaldo, ele não vale nada. Por quê? Ela tem uma consciência na cabeça dela, e eu acho que ela está certa, de não ficar fazendo propaganda do marido dela. Né? Fala, esse cara não vale nada. Péssimo. Mas ela não vai, né? O conselho chamou, e ela vai falar a respeito. O conselho faz pergunta. Irmão, eu vou falar para você. Uma coisa que o presbítero não pode, presbítero e o pastor não pode ter é vergonha. Eu não sei se o Alexandre e a Noemi lembram. Eu perguntei para eles, quando eles foram recebidos aqui no conselho, falei assim, vocês brigaram lá na igreja de vocês? Vocês lembram que eu perguntei isso para vocês? Vocês saíram no tapa com alguém lá? Porque, né, principalmente quem vem de outra igreja. Então, o presbítero não pode ter vergonha. Então, o camarada que chega lá, foi eleito presbítero e diácono. Meu irmão, eu vou perguntar até a frequência que ele faz sexo com a mulher dele. Eu tenho essa cara de pau. Porque isso vai afetar no desempenho dele como presbítero, como diácono. Porque se o cara não está dando conta da mulher em casa, ou ele está com problema, ou ela está com problema, ou ele está botando ovo no mato. E aí, quando você começa a apertar, é igual o pastor falou, tu bota a mão em cima da Bíblia e o cara tem que falar a verdade. Você começa a apertar, o cara vai falar. E com a mulher é mais fácil ainda, irmãos. Porque a mulher faz parte, né, de vocês sabem, vocês são mulheres, vocês sabem. A mulher, ela fala mais, ela gosta de falar mais. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a Cristiane, a gente foi comprar uma estante, um negócio lá na Casa Bahia, em Bangu. Do caixa, que era no fundo da loja, até a frente da loja, a vendedora contou a vida dela todinha para a Cristiane. A mulher já estava separada, estava com um namorado, contou a vida dela praticamente toda. Né? Então, as mulheres, elas são mais, falam mais, gostam de falar mais. E aí a gente faz isso, Miriam, a gente traz a mulher para o conselho, tanto do presbítero quanto do diácono, e conversa com ela. E aí, sim, e aí eu não me sentiria à vontade, por exemplo, se uma irmã, sendo verdade, falar assim, irmão, o meu marido, ele não tem nada disso que você falou aí. Poderia até ser voto vencido, mas eu não votaria para a ordenação desse camarada. Nem para diácono, nem para presbítero. Eu não me sentiria, porque o laboratório é lá. Se ele trata mal lá, se lá ele já está dando indício, ele vai tratar mal aqui também. Né? E aqui, como eu falei, aqui ele não tem vínculo nenhum com a gente. Eu não tenho vínculo nenhum contigo. Sou irmão em Cristo, mas eu não sei da vida dele, ele não sabe da minha. A gente não tem... como é que eu vou tratar ele? Se o pessoal lá de casa eu trato mal. Então, Miriam, é isso que está acontecendo até hoje. Hoje não, hoje a gente já chamou os 4 lá que a gente indicou, colocamos sentado. Essa aula hoje aqui, esse bate-papo hoje aqui, na reunião que a gente teve do conselho terça-feira, eu falei com o pastor, pastor, é necessário que a igreja também ouça, mas só que você está vendo, ó, né, aqui não tem o quê? 50 pessoas, se tiver, né? A igreja tinha 150 e tantas ali que assinaram o livro, só ficaram 50 aqui. Quer dizer, os outros 100 que vão votar semana que vem, vão votar por conta própria. Né? Mas há necessidade, e assim, hoje ele não está fazendo muito isso não, mas já fez bastante. Em outras eleições, ele ficava ali pelo menos uns 2 domingos falando a respeito dessas coisas, dessas qualificações. Né? O pastor João Luiz já fez isso aí algumas vezes na pregação. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Desculpa a brincadeira com o cabelo, com o vestido. Ninguém quer falar nada, gente? Estão com fome?
Na oração, é. Aí, se você quiser saber mais, eu ia falar um negócio aqui, tem um samba, né, que o cara quer saber da minha vida, o cara manda ir na macumba. Não tem um samba assim? Tem. Assim, você também, por exemplo, você pensou em alguém, se você quiser falar comigo, pode falar comigo, com o pastor Carlos Felipe. Pode ser que eu não conheça, não sei, realmente eu não sei. Mas, se eu souber, eu vou te falar. Não, um bom homem de Deus, homem que atende os requisitos ali da palavra. Né? É assim, falar para você aqui, os indicados hoje, os 4 que foram indicados, Osmar, Rogério, Vitor e o Cristiano, são homens que demonstram essas características aí. Tiveram outros também, né? Para quem está aqui não ficar assim, poxa, eu não fui escolhido. Vários nomes surgiram para o conselho, que demonstra, graças a Deus, demonstra essas características que a gente falou aqui. Só que, assim, tinha uma coisa ou outra que pesou mais em favor desses 4. E também o conselho não pode indicar, vou indicar 10 homens para uma vaga. É uma vaga para presbítero só, entendeu? Então, nós pegamos os 4 ali que a gente achou que tivesse tudo aquilo ali e, assim, tivesse tempo também para dedicar. Tem que ter tempo também, tem que ter disponibilidade, né? Não é fácil. Eu fui presbítero, vai fazer 23 anos que eu sou presbítero aqui da igreja. Sou presbítero, agora 2 últimos anos é que eu não estou trabalhando, estou na reserva, mas os 21 anos para trás, sempre trabalhando. Então, nem sempre eu podia dar a assistência necessária aqui. Né? Por exemplo, reunião de presbitério, o Agnaldo que sempre estava aqui, porque o Agnaldo já estava na reserva, já tinha mais tempo. Então, desses que foram escolhidos, o tempo, a disponibilidade de tempo pesou muito também com relação a eles. Né? Então, é isso, irmãos. Mais alguma pergunta? E assim, para quem nunca votou, é uma cédulazinha com espaço em branco, para você votar ali. E nós temos um desafio enorme. Nós vamos votar em 8 diáconos. Por isso que eu falo, infelizmente, as mulheres, eu acho que já tinha que estar aí, porque se você tem muito mais mulheres e mulheres que querem trabalhar. Homem, você tem também muitos homens, mas os caras não querem nada. Pouquíssimos querem. Então, para você sacar de um público igual o nosso aqui, 8 homens com essas características aí, para ser eleito diácono, por exemplo, meu irmão, é tirar leite de pedra. É difícil. Mas aí você recebe a cédula com os espaços em branco. São 8 diáconos, mas você não vê os 8 com essa característica aí, deixa em branco. Vota em 2. Só vejo 2, vota em 2. Os outros 6 deixa em branco. O conselho resolve o que vai fazer. Tá? Então é isso, irmãos. Desculpa aí o tempo, vai dar meio-dia. Nós vamos orar para encerrar. Espera aí, não vai embora agora não, vou orar para a gente encerrar. Aproveitar que o pastor Carlos Felipe está aqui, mais conhecido como pastor feio. Só por ele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Somos gratos pelas orientações trazidas à luz da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue conduzindo a Tua igreja, nos conduzindo, Senhor, nesse momento de eleição para a semana que vem, Senhor. Que já possamos sair daqui meditando e falando contigo, para, Senhor Deus, podermos chegar aqui semana que vem e votar de acordo com o Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos na paz, meus irmãos. Deus abençoe. Até logo mais. Bebe, rapaz. Tu bebeu água hoje?